Provérbio de número 7. Na tradução Nova Bíblia Viva, diz assim: meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá feliz. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos, grave-os firmemente no seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. Ame o entendimento como um parente muito chegado. Assim, eles não deixarão, eles quem? A sabedoria e o entendimento. Você ser enganado pela mulher imoral e pela prostituta com suas palavras sedutoras. Certo dia, eu estava observando da janela de minha casa e vi um jovem sem juízo, sem a menor noção do que é certo e errado. Ele vinha pela rua junto à casa de certa mulher, andando de lá para cá, próximo da casa dela. Era ao anoitecer, as sombras da noite se aproximavam. Era ao anoitecer, as sombras da noite se aproximavam, cresciam a escuridão. A mulher saiu para se encontrar com ele. Ela era bem ousada e com muita malícia tentou provocar o jovem com suas roupas de prostituta. Ela era vulgar e atrevida, uma mulher que nunca para em casa. Ora está na rua, ora nas praças, ora nas esquinas, à espreita de homens para serem seus amantes. Ela se aproximou do jovem, beijou-o e disse muito cinicamente: tem em casa a carne das ofertas de paz que hoje preparei no templo para cumprir os meus votos. Por isso vim procurá-lo e de repente você apareceu. Minha cama está coberta de linhos, com lindos lençóis de linho colorido importado do Egito. Minha cama está perfumada com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer. Gozemos de delícias de amor. Meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem. E pela quantidade de prata que levou, não voltará antes da lua cheia. Assim ela seduziu o jovem com suas palavras e o atraiu com sua conversa doce e mentirosa. Imediatamente ele o acompanhou como um boi que caminha para o matadouro, e como uma corça que cai numa armadilha e espera apenas a morte, quando a flecha lhe atravessa o coração ou o fígado, ou como um pássaro que entra no alçapão sem saber que nunca sairá vivo de lá. Então, meu filho, ouça os meus conselhos, obedeça as minhas instruções, não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela, não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta, porque ela já destruiu a vida de muitos jovens, muitos já perderam a vida por causa dela. A casa onde ela recebe os seus amantes é caminho que desce para a sepultura, em outras traduções, o inferno, e o reino dos mortos. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco, queremos te ouvir para a glória do teu nome. Amém, igreja? Bom, é um texto muito forte, sim ou não? É um texto que chega a dar medo. E a gente está diante de um cenário de laço de morte. A gente está diante de um cenário que leva muitas pessoas à morte. E não somente morte física, porque pior do que a morte física é a morte espiritual. É a morte que nos afasta de Deus. Porque morrer todo mundo vai, crente ou não, todo mundo vai morrer, a não ser que Jesus volte e arrebate a sua igreja. Sim ou não? Mas a morte todos iremos passar. Mas estamos aqui diante de um laço de morte para um jovem. E aqui está o seu pai, Salomão,
orientando o seu filho, por ter experiência de vida, orientando o seu filho a se livrar de laços, dos laços dos passarinheiros que estão diante de nós todos os dias. É claro que eu não quero aqui usar esse texto para simplesmente colocar a culpa numa mulher, porque pode ser vice-versa. Essa personagem aqui que eu li como uma mulher pode ser um homem, vice-versa. Eu não quero aqui que você me interprete mal aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, até porque o que mais me parece dentro desse contexto, para mim é muito claro que se trata de demônios, que se trata de espíritos malignos que ficam às espreitas para nos matar, para nos afastar de Deus, para nos desviar do caminho do eterno. É claro que o texto é explícito e fala de uma traição e fala de adultério, mas o que eu venho dizer aqui para mim e para você, esse adultério não é apenas entre homem e mulher, mas o maior adultério é o seu adultério contra Deus. Porque o pecado que nós cometemos, ele vai determinar a nossa traição contra Deus, o nosso adultério contra Deus. Então Salomão, ele vai começar a ministrar com seu filho. Isso serve para mim e para você, como Deus nos instruindo a andar segundo a sua palavra, segundo os seus mandamentos. Manda nós guardarmos em nosso coração, em nossa mente, a palavra do Senhor, que vai nos livrar dos laços de morte. Quem está entendendo? E o versículo vai dizer: guarda-os no seu coração, pratique-os, os meus mandamentos, para que vocês sejam felizes. Talvez você ainda não encontrou a felicidade, talvez você está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, porque você não tem guardado os mandamentos e muito menos obedecendo os mandamentos. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurados são os que não andam segundo o conselho dos ímpios, e não se detêm no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não murcham, e dará o fruto no tempo certo. Então o segredo para uma vida vitoriosa é meditar na palavra, é obedecer a palavra, e os frutos virão no tempo correto. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas, e esse ribeiro representa Jesus. Aonde estão as suas raízes? De que você tem se alimentado? Você tem meditado de dia e de noite na palavra do Senhor? É claro, eu trabalho, eu faço isso, não tem como. Mas peraí, você tem tirado o tempo para meditar na lei do Senhor? Porque a lei do Senhor, a palavra do Senhor é livramento. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Agora perceba que Salomão está instruindo seu filho: anda nos caminhos, obedece os mandamentos, vive, guarda no teu coração, amarra nas suas mãos, nos seus dedos, guarde como a menina dos teus olhos. Sabe o que significa menina dos teus olhos? É prioridade. Se você vai ir lá no dicionário, você vai ver que um dos significados é prioridade. Guarda como prioridade a palavra do Senhor, porque ela vai livrar a sua vida, vai livrar a sua casa, vai livrar os teus filhos, vai livrar o seu casamento, vai livrar a sua vida financeira, porque a palavra do Senhor nos ensina em todos os momentos, em todos os caminhos, nos ensina a viver e nos protege do laço de morte que Satanás tem tentado nos apresentar todos os dias. Ou a gente é inocente demais para não saber isso? Todos os dias temos que enfrentar uma guerra, uma luta espiritual, e dizer não para tudo aquilo que tenta nos destruir, nos paralisar. Vocês estão pensando que o diabo ele gosta da gente?
Não, ele está ao derredor todo dia, bramando como um leão, para derrubar mim, derrubar você, derrubar sua família, destruir, para dizer lá, aquela família não era cristã, está lá um casamento destruído, está lá, ele não é crente, ele não está na igreja todos os dias, mas está lá o filho nas drogas. Não, há poder no sangue de Jesus. A palavra que nós vamos instruir aos nossos filhos, a nossa casa, vai fazer a diferença na nossa rua, na nossa empresa, aonde nós formos. Mas está faltando comprometimento com a palavra. E depois a gente coloca nas costas de Deus. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Mas não temos compromisso com a palavra. E Deus está falando: ei, guarda elas na tábua do teu coração. Use elas. Tenha prioridade com a palavra. Porque a palavra vai te dar autoridade para você repreender os demônios e Satanás que tem se levantado contra a sua vida. Mas por que não se levantamos? Por que não repreendemos? Porque muitas das vezes não temos autoridade. Irmãos, o diabo pode não obedecer a gente, mas o nome de Jesus e a palavra, ele tem que obedecer. Mas Salomão vai descrever um quadro de um jovem. E ele chama desse jovem que tem falta de juízo, que não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque ele faltou sabedoria e entendimento. A gente não tem buscado, queridos. Muitas das vezes estamos perdidos. E Salomão dizendo que viu um jovem desorientado, uma palavra mais grotesca, um burro, falta de entendimento, um ignorante. Porque o pai está lhe ensinando: vai buscar conhecimento, busque a palavra, obedeça a palavra, para que você não venha cair nos laços de morte. O que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra onipotente, poderá descansar. Direi ao meu Senhor: Ele é meu refúgio e meu baluarte. Ele é o meu Senhor. Debaixo das suas asas estarei seguro. Vai nos livrar da peste perniciosa. Vai nos livrar do laço de morte. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso. Mas precisamos habitar no esconderijo dele. Precisamos estar perto. Ninguém pode estar no esconderijo se não estiver perto. Ninguém consegue ficar na sombra de uma árvore se não estiver debaixo dela. E a gente precisa entender isso. E diante desse cenário, Salomão vai dizer assim: eu vi um jovem. E esse jovem, ele começou a andar por uma rua, perto de uma casa de uma mulher adúltera. Perceba que ele começou a andar em lugares perigosos. Às vezes eu fico com dificuldade, fico pensando: será que o pessoal está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu pergunto: qual é o caminho que nós estamos trilhando? Em que rua você está andando, meu amado, minha amada? É uma rua de zona de perigo. A Bíblia diz para a gente se afastar, para a gente tomar cuidado, para a gente fugir da aparência do mal. E esse jovem, ele vai andar numa rua, e a Bíblia vai dizer que ele anda para lá e para cá. Parece que está apenas esperando uma oportunidade, e do outro lado está o inimigo esperando só o momento de atacar. Talvez a rua que você está andando são certos lugares que você clica no teu telefone, você começa a dar legalidade para o inimigo atacar, porque ele precisa apenas de uma brecha para poder entrar e destruir e te levar para o caminho de morte. Eu sei, meus amados, que hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo, e eu peço a Deus, irmãos, eu estou uma semana: Deus, o que eu vou pregar? Depois que o pastor falou: o que eu vou pregar? Porque é bom, irmão, pregar vitória. Levanta a mão, irmão, é muito bom, mas o Senhor, ele me conduz para outro caminho. Porque você pode receber vitória e ir para o inferno, meu amado. Você pode ter carro novo, 0, recebe profecia, recebe chave e ir para o inferno.
Não se prega mais hoje que Jesus está voltando, não se prega os perigos da espiritualidade, do mundo espiritual, onde Satanás está com toda a força para destruir, e só o sangue de Jesus que quebra as fortalezas do inferno. E esse jovem vai começar a andar na zona de perigo, e Deus me trouxe aqui para dizer para você: tenha cuidado nas ruas que você está andando, porque Satanás só está à espreita para entrar e destruir. Não estou pregando para ninguém lá fora não, irmão, está pregando para nós aqui dentro. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus está nos trazendo um despertamento para que nós não venhamos deixar o inimigo entrar na nossa casa, na nossa vida. Qual é a rua que você está deixando? Qual é a rua que você está passeando? É a rua da mentira? É a rua da fofoca? Qual é o lugar que você... O próprio Salomão, lá no final, no versículo final, ele fala assim, ó: foge desse caminho, foge desse lugar. Esse inimigo já levou muitos para a morte, já matou muitos, já levou muitos para o inferno. Ele começa a andar, a passear próximo à casa dessa mulher prostituta, a qual o texto diz. E aí, ela o vê e vai até ele. Satanás espera só uma oportunidade nossa. Ele só espera uma autorização nossa para poder se aproximar da gente. Perceba que primeiro ele não chega atuando, ele chega depois da liberdade que foi dada, próximo à sua casa, o caminho que ele estava andando, ele se aproxima, ela se aproxima. E a Bíblia vai dizer que ela se aproxima com uma roupa de prostituta. Ou seja, com algo que chama a atenção aos nossos olhos. Lembra de Adão e Eva? Tinha tantas ruas para ele andar. Aí eles andaram pertinho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás aproveitou. Olha aí a mulher. Olha a serpente. Se aproveitou, lançou a palavra e eles caíram. Se alimentaram. Comeram da fruta que não era para comer. E eu tenho quase certeza e posso conjecturar que era uma fruta muito bonita. Porque ninguém é atraído por aquilo que é feio, irmãos. Sempre Satanás vai te atrair para aquilo que é agradável aos teus olhos. E a gente precisa fazer uma análise rápida. Espera aí. Não é que a gente não possa desfrutar de coisas belas, mas que seja diante e enquadrado na vontade e no querer de Deus, dentro das Escrituras Sagradas. O texto é claro em dizer que essa mulher é uma mulher prostituta. Então já aí está o erro. No caso de Adão e Eva, Deus já tinha falado: não toque nesta árvore, não coma desse fruto. Mas eles mesmo assim decidiram tocar e comer. E qual foi o resultado deles? Qual foi o castigo? Morte. E ela se apresenta diante dele, se aproxima diante dele, e aí já começa o outro segundo passo, o toque. Ela vai e o beija. O rapaz pensa que ela está apaixonada por ele. Começa o laço, começa o embaraço. Ela começa a apresentar para ele um local, a cama, um local com veste do Egito, um local perfumoso, perfumado, envolvendo aquele jovem num laço sem que ele perceba que aquilo vai levar para a morte. E o próprio texto vai dizer, amados, o próprio texto vai dizer que ela consegue convencê-lo e ele vai com ela. E quando ele vai com ela, é como se ele estivesse indo como um boi indo para o matadouro. Alguém já viu aqui como é que é? Quando botam uns bois para ser morto? É um curral que não tem volta. E esse jovem caiu como um boi que vai para o matadouro sem saber que está indo para a morte. Como uma serva, como uma costa que cai num laço e que vai levar uma flechada no seu coração rumo à morte. Como um pássaro que vai cair
como é que se chama agora que eu esqueci agora? Num laço lá no alçapão. É alçapão? Caiu no alçapão sem saber que vai para a morte. É isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, para nos despertarmos que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Ah, você está dizendo que eu vou morrer? Não, irmão, você pode estar vivinho aqui dentro, mas você pode estar morto. Estando vós mortos nos seus delitos e pecados, só Jesus pode trazer vida novamente. E o Senhor está aqui nessa noite despertando para a gente, para que a gente não caia nesse laço. Entenda e perceba por que eu digo que esta mulher representa Satanás. Ela está à espreita, ora ela está na esquina, ora ela está nas praças, ora ela está na rua. O que eu entendo com isso, irmãos? Que existem demônios específicos para cada situação. Os principados e potestades, eles são organizados. Existem demônios que atuam no casamento, existem demônios que atuam no homossexualismo, no roubo. Eu não sei se alguém já trabalhou com área de libertação. Quando você vê alguém incorporado, você já vê que cada um tem uma característica diferente. Eu não vou ficar aqui falando o nome de demônio, porque demônio é demônio, e ele não quer, ele não pode fazer parte da nossa vida. A gente não pode dar brecha para que ele entre. E depois a gente fica perguntando por que aconteceu. Porque nós deixamos sermos engabelados pelaquilo que nos atraiu. Talvez é no trabalho, às vezes tem um jeitinho lá, onde você ganha um dinheiro que não é teu. Talvez tenha uma oportunidade de roubar, de como os políticos falam, fugiu da minha cabeça. Corrupção, você é um corrupto. Eu conheço um amigo que tinha oportunidade, trabalhando na Petrobras, de ele ganhar de corrupção, de suborno, 50 mil por mês. É um pastor que eu conheço. E ele falou assim: Bruno, foi tentador, mas eu não caí nesse laço. Porque é tentador, irmãos. Todo mês está 50 mil na tua conta. Amém ou não amém, irmão? É tentador ou não? Vamos ser. É tentador ou não? Não, meu, é só fazer isso aqui, ó. Não precisa fazer mais nada, é só assinar, pô. Vai ter 50 mil na tua conta. Você ganha 50 mil na conta e o teu nome é apagado do livro da vida. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Deus está nos despertando nessa noite a tomar cuidado com aquilo que atrai os nossos olhos. Seja no trabalho. Porque, irmãos, eu não quero entrar muito em detalhes, até porque hoje não teve salinha. Mas há muitos atrativos no mundo para nos fazer cair nesse conto de fadas que nos leva a morte. Sim ou não? Há muitos laços, há muitos atrativos. O mundo tem muito a oferecer ao homem, ao ser humano. É por isso que muitos estão lá. Porque estão pensando somente no momento, estão pensando no agora, a viver os prazeres desse mundo agora. A Bíblia vai dizer que a porta é larga e muitos estão entrando por elas, porque há facilidade ao entrar. Agora, para nós que queremos algo com Deus, um compromisso com Deus, a porta é estreita. É apertado o caminho que conduz para a salvação. Eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu tenho que dizer não para isso, não para aquilo. Quando eu tiver vontade de dar um calote a alguém, eu falo, eu não posso dar calote porque eu sou crente. Se eu comprei com o irmão, tem que pagar. Estou te devendo nada não, né? Amém, irmãos? Tem gente que dificulta as coisas. Entre marido e mulher. Briga por nada às vezes. Vai dar uma legalidade para o inimigo entrar. Um resumo. E a resposta que eu tenho para que a gente possa viver bem, principalmente no casamento, é o diálogo, não acusações.
Às vezes o marido chega acusando, a esposa chega acusando, não senta para conversar. Aí o inimigo vê a briga lá na casa, aí aproveita e aparece com coisas que possa aos olhos, saltar aos olhos, e o inimigo preparar um laço. Se Deus uniu vocês, se Deus uniu o casal, é para ser bênção, é para o nome do Senhor ser glorificado, é para ser referência para os filhos. E ele cai nesse laço, ele cai no conto do vigário. E aí no versículo 24, olha isso aqui, eu esqueci de falar, mas vou falar agora. Isso aqui é muito importante. No versículo 19, ele diz assim, ela diz assim para ele: meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem, pela quantidade de prata que levou, não voltará antes da lua cheia. O que ela está querendo dizer aqui? Vamos errar, não tem consequência, ninguém vai ver. Quem entende assim? Não tem problema, o meu marido não está em casa, pode vir, não vai ter consequências graves, ele não vai chegar, porque se ele tivesse prestes a chegar, esse rapaz iria lá dentro? Porque ele teria medo de morrer, porque o marido chegando ia matar ele, sim ou não? E ela já avisa logo, fica tranquilo, não vai vir não. E é isso que o diabo quer trabalhar hoje na igreja dos dias atuais. Pode viver no erro, pode viver no pecado, não tem consequência, não tem mal, pode ficar tranquilo, não vai ter problema, ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. E Ele não quer que você vá e entre por esse caminho que vai te levar à morte. Não tem consequência, pode fazer, pode errar, pode pecar, o Senhor entende, o Senhor, eu vou na igreja, não, Deus, eu sou com Deus, não, irmão, não tem jeitinho com Deus, não tem jeitinho com Deus. É como irmãos, provavelmente aqui todo mundo tem uma teia de aranha em casa, né? Quem já viu uma teia de aranha em casa? Todo mundo tem. Você já viu na hora que um bichinho, um inseto, na hora que ele cai na rede, a hora que ele... Não tem pra onde, ele tenta fugir. Ele tenta, não tem, aí a aranha vem lá quietinha. Quando ela não está com fome, ela deixa aqui, tá preso nas minhas garras. Fica aqui, quando tiver com fome eu vou ali se alimentar. O mundo espiritual é desse jeito, filho. A teia de aranha está no mundo aí, irmão. Se a gente não vigiar onde a gente anda, a gente cai na teia. Nós andamos num campo minado, o mundo é um campo minado, temos que tomar cuidado aonde que a gente pisa, porque dependendo do lugar errado que você pisa, irmãos, vai ter um problema grave, vai ter consequências graves, e é isso que Deus não quer. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: toma cuidado, ouve a minha palavra, obedece a minha palavra, os meus mandamentos, viva segundo a minha vontade, viva segundo o meu querer. Desfrute da minha bênção, desfrute do meu livramento. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar livramento, porque Deus não fala com quem não está aqui, Deus está falando com quem está aqui, e cada um de vocês e eu que estamos aqui, estamos sujeitos a cair e a falhar, e o Senhor está trazendo despertamento para mim e para você, filho meu. O segredo de você vencer esse laço de morte então, meu filho, ouça os meus conselhos e obedeça às minhas instruções. No versículo 25 diz: não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela. Não fique pensando nela e nem se aproxime dos lugares que ela frequenta. Amados, quando estamos passando por um estreito, quando se decepcionamos na igreja, o inimigo se aproxima e faz com que você tente voltar lá
a levantar o velho homem, a viver as velhas práticas. Ontem eu conversei com um rapaz lá na praça onde minha mãe mora, lá perto da garagem da Trel, um rapaz que já estava 3 anos e meio na igreja, firme com o Senhor Jesus, se desviou do Senhor, agora está fumando, está bebendo, está fazendo um monte de coisa. Irmão, se tirar Jesus de nós, a gente vai como um porco que foi lavado agora, volta a se sujar na lama. Nós somos seres humanos. Se a gente não se apegar a esta palavra, a facilidade em nós cairmos é muito grande. Não estou aqui para apresentar que somos super crentes. Tem gente que acha que está lá orando, jejuando, que irmãos, o inimigo só espera a oportunidade de te atacar e te derrubar, te ferir. E às vezes ele te fere com uma coisa simples. Coisa simples. Irmã, está sabendo o que a irmã falou de você? Aí você fala assim, meu pai, quer saber da igreja mais não? E o que Jesus tem a ver com isso? A irmã falou de mim? Legal. Quem é que paga minhas contas? Quem acorda cedo para trabalhar sou eu, filho. Falar da gente sempre vai falar. Eu estou aqui pregando. Pode ser que uns vão falar, pô, legal, pregou bem, amém. Outros vão falar, pregou nada. Eu estou pregando para Deus. Estou aqui servindo, sendo um canal. Estou aqui prestando um serviço para o Senhor. A palavra está sendo pregada. Eu estou servindo ao Rei Jesus. E devemos servir a Ele, independente do que vão achar da gente, do que pensam da gente. Porque somos humanos, somos falhos. Talvez eu possa dizer assim, eu cheguei na igreja, às vezes chega, a gente desapercebido, entra, chega, senta ali, daqui a pouco eu falo assim, não dá nem paz do Senhor. São coisinhas pequenas que vão nos esfriando e Deus quer que a gente seja um povo avivado, cheio do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para encher a sua vida, para encher o seu ser da presença dEle e te livrar do laço do passarinheiro. Alguém aqui já conhece algum crente que se desviou? Alguém aqui conhece? Pode ser a gente amanhã. E que Deus está dizendo assim, não, meu filho, só tem um jeito para você livrar desse laço de morte. Leia a minha palavra, obedece a minha palavra e viva segundo o meu querer e a minha vontade. O seu futuro vai ser brilhante, os teus planos futuros serão brilhantes, porque o pensamento que Deus tem ao vosso respeito é muito maior do que os seus. E o meu desejo é que, se porventura entrou alguém aqui, está carente de juízo, não sou eu que vou lançar juízo sobre ti, não sou eu que vou ensinar o caminho, mas você precisa entender que esta palavra, ela pode te livrar de muitas ciladas do inimigo. Deus te chamou para ser bênção. Deus não te chamou para a morte. Deus não te chamou para cair nos laços. Então, resumindo, leia a palavra, obedeça a palavra, foge do caminho que pode te levar à perdição. O celular é um caminho muito perigoso. Dependendo de onde você clica, pode te levar para a morte. Entre escolher a bênção e a maldição, escolha a bênção. Desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Que o Senhor possa te guardar. Que Deus possa nos livrar desse mal. Porque enquanto estivermos vivos, irmão, nós temos que guerrear, batalhar todos os dias para agradar o nosso Deus. Amém? Fique de pé.